Vamos dar início aqui a esse curso de eletromagnetismo, onde esse primeiro vídeo vamos dar uma introdução geral, falar sobre a lei de Coulomb, campo elétrico, lei de Gauss e divergência. O objetivo desse curso é que os alunos possam compreender as noções de campos elétricos e magnéticos, as equações de Maxwell e as interações dos campos com a matéria, assim como suas formas de análise e aplicabilidade na engenharia elétrica. Enfim, como objetivos específicos, relaciona tudo dos campos elétricos e magnéticos no espaço, nos sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, os campos vetoriais e os materiais, além dos campos estáticos e dinâmicos, assim como as ondas eletromagnéticas, contextualizando tudo nas aplicações da engenharia elétrica. A bibliografia colocada para acompanhar esse curso é mostrada aqui, onde está colocado na descrição desse vídeo, para melhor aprofundamento. O eletromagnetismo é uma das principais teorias necessárias ao entendimento da matéria e de suas propriedades. É base para físicos e engenheiros, e, no caso dos engenheiros eletricistas, muito é necessário para entender fenômenos que regem as teorias voltadas a essa área, como circuitos, transmissão, recepção, corrente, resistência, capacitância, entre tantas outras, e suas aplicações, que são basicamente baseadas nas equações de Maxwell. Em princípio, começamos com a lei de Coulomb, que, para entendê-la, é necessário conhecer a carga elétrica. A carga pode ser positiva ou negativa, e toda carga é baseada na carga elementar, que é o elétron, que tem valor menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga. Sua massa é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos, e temos que várias cargas, atravessando a seção reta de um fio num dado tempo, determinam a corrente elétrica I, cuja unidade é 1 ampere, em que 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Cargas podem estar distribuídas numa região, o que determina densidades de cargas, as quais podem ser descritas por densidade linear, como ρL, dada em coulomb por metro, densidade superficial, ρS, dada em coulomb por metro quadrado, e densidade volumétrica, ρ, dada em coulomb por metro cúbico. O valor total de uma carga nessa distribuição, nas distribuições, é a soma de toda a carga distribuída, ou seja, a carga numa linha de cargas é a integral de ρL dL, numa superfície de carga ρS ds e no volume ρ dV. Assim, a gente tem que a lei de Coulomb determina a força existente entre cargas elétricas, que podem ser de atração ou de repulsão. Atração quando são cargas contrárias e repulsão quando são de cargas de mesmo valor, de mesmo sinal. Em módulo, a lei de Coulomb determina que a força entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, a força, dada em newtons, é Q1 vezes Q2 sobre 4πε0 R ao quadrado, onde R é a distância entre as cargas e ε0 é a permissividade do espaço livre, que tem valor 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro, aproximadamente 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 farad por metro. Vetorialmente, nós temos que a força vai ser dada pela equação escrita, só que com o versor de direção. Ou seja, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 vai ter o vetor de direção de 1 para 2, que é o ponto onde a carga 2 se encontra, menos o ponto onde a carga 1 se encontra. Assim, nós temos o vetor R12, a carga 1 para a carga 2, que é a posição da carga 2 menos a posição da carga 1, dividido pelo seu módulo, que é a raiz da soma dos quadrados desses valores. E os versores AX, AY e AZ, os versores das direções dos eixos coordenados
x, y e z, respectivamente. O exemplo de uma força entre duas cargas de mesmo sinal é dado aqui, onde eu tenho Q1 e Q2, o raio de 1 para 2, que é esse vetor aqui, consequentemente é a posição 2 menos a posição 1, e o resultado, a força aponta na mesma direção do raio. Se invertermos, dizendo qual a força de Q2 para Q1, esse vetor vai apontar para cá, e, consequentemente, a força vai estar na mesma direção desse vetor invertido, F2, 1. Se tivermos várias cargas fazendo influência sobre uma única carga Q, então temos que a força resultante vai ser o somatório vetorial das cargas, ou seja, a carga sobre 4πε0 multiplicado pelo somatório das cargas com seus respectivos vetores, do jeito que mostra aqui na figura. Q1 aponta para cá, a força é essa, F1. A força de Q2 sobre Q vai estar apontando para cá, e a força de Q3 vai apontar para cá. Então, vetorialmente falando, soma-se as forças, que vai dar o vetor resultante aqui. A força resultante de todas as cargas sobre Q. Bom, lei de Coulomb, então, falamos do campo elétrico. Toda carga ela exibe um campo de forças ao redor dela, que é denominado de campo elétrico. Basicamente, isso é determinado por se colocarmos uma carga em um determinado ponto, ao aproximarmos outra carga, em qualquer posição próxima dessa carga de origem, vai haver uma força sobre essa carga que aproximamos. Então, mostra que existe uma força, um campo de forças ao redor daquela carga principal. Então, define-se o valor do campo elétrico na posição onde se encontra uma carga Q, que a gente possa estar aproximando, dado por F sobre Q, em Newton por Coulomb, ou volts por metro. No caso de uma carga pontual, localizada na origem dos eixos, temos que o campo elétrico vai ser apenas Q sobre 4πε0r² na direção AR esférico. Se ela não estiver na origem, ela vai ter um vetor AR, em que esse R vai ser a distância entre o ponto a ser medido, o campo, e a posição em que a carga se encontra, a carga que gera o campo, conforme já dito anteriormente. O ponto a ser medido, o ponto 2, e o ponto onde a carga se encontra, o ponto 1. E R, que é a raiz dos quadrados dos elementos do vetor, sendo o módulo. Então, aqui, o campo elétrico de uma carga pontual ou esférica. Os vetores saem em todas as direções de uma forma de perfurar uma casca esférica a 90 graus, de forma normal. Se temos uma carga distribuída numa linha de carga, por exemplo no eixo Z, podemos vê-la como uma infinidade de cargas pontuais de Q, uma sobre a outra nessa linha. Então, para cada elemento de Q, nós temos que a força sobre uma carga Q vai ser dada por essa equação. Juntando todas as contribuições, a força total sobre a carga Q minúsculo, vai ser essa integral, já que ρL dz substitui o valor de Q, porque ρL está no eixo Z e um elemento diferencial de Z vai multiplicar ρL formando uma pequena carga de Q, a carga pontual. E dz tem unidade de metro, ρL tem coulomb por metro. Logo, quando multiplicamos, dá coulomb, apenas que é o dq. Aí, podemos calcular o campo elétrico, fazendo a integral de menos infinito a infinito, da integral dada aqui, que tem como resultado ρL sobre 2πεr na direção AR. Nesse caso, AR é o campo vetorial
cilíndrico, ou seja, o R cilíndrico, raio cilíndrico. E vê que aqui o campo decai apenas com 1 sobre 2R, ao invés de 1 sobre 4R ao quadrado da carga pontual. E ela, no caso da carga pontual, era radial esférica, aqui na linha de carga ela é radial cilíndrica, perpendicular à linha em cada ponto. Juntando uma infinita quantidade de linhas de cargas de forma paralela, podemos encontrar o resultado de uma superfície de cargas ρS, como um tecido que se junta uma sequência de linhas e forma uma superfície. Considerando que a superfície esteja no plano XZ, para dar como exemplo, então uma porção apenas dessa superfície forma uma linha, ou seja, um elemento ρS com largura dx. Logo, a gente vai ter ρL igual a ρS dx, já que ρS é coulomb por metro quadrado vezes o dx, a largura dx, vai dar uma linha de coulomb por metro, que é ρL. E assim, como a gente já tem o resultado do campo para uma linha de cargas, a gente pode simplesmente calcular o campo elétrico nessa equação aqui. ρL dado dessa forma, que é a linha de carga, vai ficar dessa forma, ρS dx. E aí, resolvendo essa equação, essa integral, vamos encontrar aqui como resultado do campo elétrico ρS sobre 2ε0 na direção AY. Ou seja, consideramos o plano XZ e o resultado veio em AY de forma normal à superfície. Ou seja, o nosso campo em geral, para uma superfície infinita de cargas, é ρS sobre 2ε0 na direção normal ou perpendicular à superfície de cargas. E observe que, nesse caso, ρS sobre 2ε0 não tem um valor constante que não decai com o afastamento do campo. E é 1/2 de ρS sobre ε0, o que quer dizer que metade desse campo aponta para um lado da superfície e a outra metade aponta para o outro lado da superfície, de forma completamente normal, tendo valor constante ao longo de todo o infinito. Por fim, no campo elétrico, nós temos que, para uma distribuição volumétrica de cargas, temos a equação do campo elétrico dado pela integral de volume de ρdV sobre 4πε0r² na direção a r. Essa integral é bastante complexa para se resolver na maioria dos casos. No campo elétrico, precisamos entender então a lei de Gauss. E, para entender a lei de Gauss, precisamos entender o que é o fluxo elétrico, que partiu de um experimento de Faraday, em que ele pegou uma esfera carregada e fechou essa esfera com 2 semisferas ocas, metálicas, o que gerou automaticamente cargas negativas nela, na esfera que ele fechou. E aí ele supôs que as cargas que estavam dentro geravam um fluxo saindo, enquanto que as cargas negativas vão gerar um fluxo entrando. Aí ele deduziu e definiu que o fluxo elétrico é dado por psi, que é o valor da carga total que é envolvida. Daí definiu-se a densidade de fluxo elétrico, que é um valor vetorial, que é o que interessa em eletromagnetismo, que é a parte pontual. Esse vetor é determinado como D, dado em coulomb por metro quadrado. E para qualquer caso, o fluxo, conforme determinado, é sempre normal à superfície, ou seja, a carga dividida pela superfície numa direção normal é a densidade de fluxo. Como o vetor densidade de fluxo atravessa toda a superfície que cobre a carga, então o fluxo total é psi igual a Q, que é igual à integral de superfície fechada de d escalar ds, já que é a densidade que atravessa de forma normal a superfície, por isso o produto escalar. Então o vetor ds é sempre formado por duas diferenciais de um sistema de coordenada
e um versor apontando para a terceira coordenada. Como, por exemplo, aqui, se tivermos a superfície como dx, dy, o versor normal vai ser na direção AZ, a terceira coordenada. Isso, a gente tem que a densidade de fluxo para a carga pontual é dada por essa equação, D igual a Q sobre 4π r² AR, mostrando que o fluxo tem direção radial esférico. Se compararmos com o campo elétrico da carga pontual, observamos que o campo elétrico tem a permissividade no espaço livre, enquanto que D, a densidade de fluxo, não tem. Então, com isso, a gente tem que a densidade de fluxo é igual a ε0 vezes o campo elétrico. A lei de Gauss assim determina que o fluxo que atravessa toda a superfície fechada é exatamente igual ao total de cargas interna a essa superfície, ou seja, o fluxo total que atravessa a superfície é igual à carga que está envolvida pela superfície, que é igual à integral de superfície fechada de d escalar ds. Se não houver cargas envolvidas, claramente a carga é zero e esse resultado vai ser previsível. Logo, pela lei de Gauss, o que interessa é saber o valor total da carga dentro de uma dada superfície fechada, que se determina o valor da densidade de fluxo com isso aí. Não interessa o que está fora da superfície. Interessa a carga que está dentro, o somatório total das cargas que estão dentro da superfície fechada. Na lei de Gauss, a gente tem a operação matemática chamada de divergente, que, se for aplicado a um vetor, converte esse vetor num escalar. O resultado dessa operação matemática converte um vetor em um escalar. Fisicamente, define o fluxo por unidade de volume. Matematicamente, o divergente de um vetor D é igual ao limite de ΔV tendendo para zero, que é a integral de superfície fechada de D escalar ds dividido por ΔV. O divergente, dado o formalismo matemático, é formalizado na densidade de fluxo elétrico como sendo as derivadas parciais de cada componente de um vetor, a derivada parcial em relação a cada direção. Então, a componente dx do vetor em relação a x, somada com a componente dy em relação a y e a componente dz em z. Para coordenadas cilíndricas, se formaliza conforme essa equação, e para as coordenadas esféricas, se formaliza o divergente dessa forma, nessa equação. Bom, a questão é, temos várias operações matemáticas que são usadas em eletromagnetismo. E, para tanto, simplificamos utilizando o operador vetorial nabla. Além do divergente, vamos adiante usar o gradiente, o rotacional, o laplaciano. E, nesse caso, vamos apresentar o operador vetorial nabla. O operador vetorial é definido como sendo as derivadas parciais em cada direção com seu versor nessa direção. Então, temos a derivada em x na direção AX, a derivada em y na direção AY e a derivada em z na direção AZ. Quando aplicamos ele como a operação ponto, como sendo uma operação de produto interno, como se fosse uma operação de produto escalar, então nós vamos ter que cada termo vai ficar a derivada do componente do vetor x em relação a x, a componente de y em relação a y e a componente de z em relação a z. E observe que, conforme o produto escalar determina, ax vezes ax, dois vetores que estão na mesma direção. Então, é definido como módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo é zero, então vamos ter 1. E isso aqui vai resultar
diretamente no divergente. Quando temos AX com o produto escalar em relação a Y ou a Z, ou a Y escalar a Z, vamos ter um ângulo de 90 graus que determina um cosseno igual a zero e, consequentemente, zera os termos cruzados. Daí, observando que a gente tem que o divergente é dado conforme falado anteriormente, o limite de ΔV tendendo a zero, da integral de superfície fechada de d escalar ds dividido por ΔV, e que a lei de Gauss diz que a integral de superfície fechada de d escalar ds é igual a Q, então o fluxo por unidade de volume também é o divergente de D, que é igual a a definição do divergente. Aqui é o Q, conforme a lei de Gauss, então é a derivada no limite, tende a derivada parcial de Q em relação a V, que é igual à densidade volumétrica de carga. Então, relacionando isso, o div D é determinado como igual a ρ, que é a primeira equação de Maxwell. Divergente de D igual a ρ. Dado a divergência, nós podemos utilizar a primeira equação de Maxwell, o divergente de D igual a ρ, colocando dessa forma. A lei de Gauss, integral de superfície fechada de d escalar ds, que é igual à carga envolvida. Mas a carga pode ser determinada pela integral de volume de ρ dv. Mas ρ é o divergente de D, então podemos substituir ρ por divergente de D e ficamos então com uma operação, uma integral de superfície fechada desse vetor igual a uma integral de volume do divergente desse vetor. Então, essa relação é definida como teorema da divergência, em que a integral de superfície fechada de D escalar ds está relacionada com uma integral tripla de volume do divergente de D dv, ou seja, uma integral dupla fechada com a integral tripla de volume. Esse é o teorema da divergência. Nós finalizamos essa primeira aula.